Deus é por nós, quem será contra nós, né, pastora? Com certeza. Agindo Deus, quem impedirá? E eu te digo nessa tarde, querido, que me escuta, o Deus Emanuel, o Deus conosco, está aí com você neste momento, está te filmando, está te olhando, o olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então nós estamos debaixo dessas misericórdias do Pai. Que você seja alcançado por essa graça e que o seu coração se abra neste momento para receber a boa semente que é a palavra de Deus. Se tem algo que eu e você precisamos comer, nos alimentar todos os dias, é da palavra de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus, que nos conhece por dentro, eu te digo que o homem nos vê por fora, mas existe um Espírito Santo, ele nos vê por dentro, ele sabe como nós nos encontramos nessa tarde, ele sabe como está o nosso coração e ele sabe qual é o tipo de alimento, qual é a palavra específica que você precisa nessa tarde. E eu creio que esse Espírito vai te abençoar com a palavra verdadeira para o teu coração, com a palavra de poder em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, querido, ela nos abençoa em todas as áreas da nossa vida em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, ela trata de vários temas, ela aborda vários temas com um único objetivo, de abençoar as nossas vidas, de nos preparar para o que está por vir. Nós ouvimos essa dica aí abençoada da pastora Ana Paula, falando sobre o estresse e nos dizendo também como é que a gente resolve esse problema, como é que a gente evita isso, meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem sempre uma palavra certa para o nosso coração. E entre tantas palavras, tantos temas que Jesus ele aborda aqui no Novo Testamento, na palavra do Senhor, sobre o amor, sobre a fé. Eu amo muito falar sobre a fé. Eu digo que minha vida tem uma história ligada à fé. Tudo que eu tenho foi a fé em Jesus que me concedeu. Mas nessa tarde, o Espírito Santo pegou uma palavra assim poderosa para falar ao seu coração, que é perdão. Aleluia. O Senhor vai falar com você nessa tarde sobre perdão. O Jesus, ele aborda vários temas e ele fala em todos os temas com muita propriedade. Como a pastora Ana Paula disse aqui, é muito fácil a gente dar dicas das quais nós vivemos essas dicas. Então Jesus, ele aborda vários temas e ele fala com propriedade, porque antes mesmo dele falar, ele vive cada uma dessas palavras. Como o amor, ele fala do amor, e ele é amor, ele fala da fé e ele é fé, e ele também fala do perdão, porque Cristo, ele é o nosso maior referencial de perdão, ele é o mestre dos mestres, ele é o maior exemplo que nos inspira, que nos ensina todas as coisas, e nessa tarde ele vai nos ensinar um pouco mais sobre perdão. E eu te pergunto, você que me escuta neste momento, você que nos assiste nesse momento, você tem facilidade para perdoar? Ou você tem dificuldade para liberar perdão? Para você é fácil perdoar? Ou você se prende, você não consegue perdoar aqueles que te ferem, aqueles que te ofendem? Você cria aquela resistência, aquele bloqueio dentro de você e você não consegue perdoar. Então você vive acorrentado pela falta de perdão. E eu quero te dizer nessa tarde, meu querido, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te tocar e você vai liberar perdão sobre a vida daqueles que te ofenderam. E se porventura você que foi o ofensor, você também vai pedir perdão, porque o perdão gera saúde para a nossa mente, gera saúde para o nosso corpo e gera saúde para o nosso espírito. Pastora Ana Paula falou aqui bem sobre o estresse, as causas e o que previne isso, e eu quero te dizer algo, que a falta de perdão também adoece o nosso corpo. A falta de perdão adoece o nosso espírito. Não vale a pena, queridos, armazenarmos mágoas, ressentimentos, coisas aquelas que nos adoecem. E eu quero dizer para você, talvez você nunca perdoou ou perdoa muito pouco. E eu quero explicar para você o que é que significa
perdoar. A palavra perdoar significa, no hebraico, afiem, que significa deixar para trás, libertação, colocar de lado, cancelar ou remir, cancelamento de uma obrigação. Queridos, entenda algo. O Senhor, Ele é o grande perdoador das nossas dívidas. Que a palavra perdão diz que perdoar é deixar para trás. Existem coisas na nossa vida que acontece que a único motivo que nós temos, o único caminho é deixarmos para trás, é perdoarmos, é deixarmos de lado, como está dizendo aqui o significado da palavra, é cancelar aquela dívida, aquela ofensa que disseram ao nosso respeito, que fizeram conosco, que nós possamos usufruir desse perdão, que nós possamos viver em liberdade. Perdoar é ser livre. Aquele que não perdoa vive acorrentado, vive preso. E eu creio que Deus não te escolheu, Deus não te trouxe a este mundo para você viver preso em cadeias. Deus não te trouxe a este mundo para você viver debaixo de julgos, debaixo de sentimentos que não acrescentam na sua vida, muito pelo contrário, só te leva para baixo, só te leva para o fundo. E eu creio que no nome de Jesus, o Espírito Santo vai estar trazendo liberdade ao teu coração, porque o perdão abre caminhos, quebra correntes e te faz alguém livre de toda e qualquer ofensa em nome de Jesus. E eu quero ler com você lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 5. Jesus, ele estava ensinando, para os seus discípulos. E aqui no capítulo 17, Jesus, ele diz assim, no versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha que coisa, amados. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, ministrando para os seus discípulos. E chegou um momento que Jesus, ele faz uma exortação, ele ensina algo para os discípulos. Ele diz assim, acautelai-vos. E você sabe o que é acautelar? E eu digo para você que acautelar, querido, é você tomar cuidado. Pastora Ana Paula, Jesus, ele se preocupa tanto com o nosso estado interior, com o nosso coração, com os sentimentos que nós armazenamos dentro de nós, que ele olha para os seus discípulos e ele diz, olha, tome cuidado. Tome cuidado. Se teu irmão pecar contra você, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe. Cristo diz para eles, olha, em qualquer momento ou em todo tempo, você pode ser ofendido, alguém pode te ofender, mas não se esqueça de perdoar. Olhai para vós. A palavra cautelar, pastora, significa olhai para vós. Querido, perdoar é olhar para nós mesmos, porque nós decidimos perdoar. Perdão não é uma questão de merecimento. Perdão é uma questão de decisão. Quando eu decido perdoar, eu decido ser livre. Quando eu decido perdoar, eu decido viver bem comigo mesma, com a minha vida, com o meu interior, com os meus sentimentos, querido. Então Jesus, ele se preocupou com seus discípulos e disse aos seus discípulos que o maior beneficiário, pastora, do perdão não é o outro, é você mesmo. Sem dúvida. Aquele que perdoa é o mais beneficiado, amado. Não é aquele ali que precisa de perdão, não. É você, que talvez você que precisa perdoar alguém, liberar alguém. Eu te digo, perdoe. Porque perdão não está ligado a merecimento. Talvez essa pessoa te ofendeu, essa pessoa te magoou, essa pessoa foi leviana com você, essa pessoa foi falsa com você. Em vez de você imitar o que o mestre nos ensina nessa tarde, de perdoar, de abrir o seu coração, de cancelar essa dívida, porque perdão está ligado a cancelamento de dívida. Você prefere guardar esses sentimentos, amados, de mágoa, de ódio, e esses sentimentos também, pastor, adoece o nosso corpo. Sem dúvida. Adoece a nossa alma e traz enfermidades, porque aquele que não perdoa fica acorrentado pelo ódio,
fica acorrentado pela mágoa, fica acorrentado pela tristeza, fica angustiado, vive uma vida de angústia, amado, vive uma vida de tristeza. E a falta de perdão também leva o ser humano a viver depressivo, porque não foca no melhor na vida, o seu coração fica focado naquele sentimento, naquele momento que te magoaram, que te machucaram. E eu te digo nessa tarde, libere o teu coração. Perdoar é deixar para trás. Deixe para trás, meu querido que me ouve neste momento, porque eu te digo, perdão vai trazer alívio para a tua alma. O perdão vai fazer você ficar liberto de tudo aquilo que te acorrenta, de tudo aquilo que te prende. E eu te digo mais, o perdão é um exemplo de amor para com você mesmo. A depressão, o estresse atinge a você, querido. Quando você se deixa se envolver com coisas que não são saudáveis para a sua vida. E eu tenho certeza que você precisa entender que você precisa se amar. Como diz a palavra de Deus, né, pastora? Que o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a você mesmo. Se você se ama, amada, se você se ama, meu querido, então você precisa entender que você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. E muitas vezes, Lei, nós queremos o perdão do Senhor. Queremos ter a misericórdia do Senhor sobre nós. E nós não somos misericordiosos com o outro, Sim. com o nosso próximo. Porque muitas vezes ele nos fere. E aí nós simplesmente viramos as costas e dizemos, não perdoo. Essa pessoa me feriu, essa pessoa me magoou. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 6, o versículo 11, o versículo 10, o 12 precisamente, diz assim, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Como é que você quer o perdão do Senhor, as misericórdias do Senhor, se você não perdoa? Se você não aprendeu a perdoar, como foi falado, o perdão é uma decisão. Você precisa decidir. Aleluia. Você precisa, sabe por que você precisa decidir? Porque vai ser bom para você e vai ser bom para a pessoa. Vocês estão saindo dessa forma de uma corrente. Vocês estão saindo de uma posição de acorrentados para uma posição de libertos. E Deus, Jesus, ele veio para nos libertar. E é você que vai querer ser preso? É você que vai querer ser acorrentado por causa de uma falta de perdão? É verdade, amados. Eu digo para você que a falta de perdão, ela faz com que você perca oportunidades. A falta de perdão distancia as pessoas, pastora. Há muitos relacionamentos hoje destruídos, de amizades, de casamento, como a pastora mesmo colocou aqui no início, né? E de tantas outras situações por causa da falta de perdão. E eu quero trazer à sua memória a palavra de Deus. Nós temos um exemplo muito grandioso de perdão. Olhe para José. José que foi ali entregue pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos para ser escravo ali na terra do Egito. Mas José teve uma oportunidade, pastora, de perdoar os seus irmãos e reconstruir a sua família, o seu relacionamento. Então eu te digo, o perdão, ela constrói uma ponte onde não existia, onde tudo tinha sido destruído, e o perdão passa a reconstruir, a nos dar uma nova oportunidade, amados, de relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa família. Foi isso que aconteceu na vida de José, quando ele decidiu perdoar. Jesus é um outro grande exemplo para nós de perdão. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Mestre, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoar?
Até 7 vezes? E Jesus disse, não, Pedro, eu te digo que até 7, eu te digo não 7, mas 70 vezes 7. Eita, Aleluia, queridos. Então há limites para se perdoar. Quando Pedro fez essa pergunta para Jesus, ao entendimento de Pedro que havia um limite de perdão. Talvez a pessoa te magoou hoje, te ofendeu amanhã, te ofende o mês inteiro e você entende que você não pode mais perdoar, você já perdoou demais. E eu te digo, querido, perdão é ilimitado. O perdão tem que ser dia a dia, tem que ser diário, porque a liberdade que Cristo trouxe para a nossa vida, ela tem que ser constante todos os dias na nossa vida. E nós não podemos permitir que nada deste mundo nos ponha em cadeia, nos ponha em prisão, de forma alguma, querido. Que o perdão do Senhor te alcance nesse momento. E se tiver que perdoar, não só 7, não só 70, mas 400, você vai perdoar, porque o perdão faz bem para o seu coração. Pedro era demais, né, pastora? Ah, Pedro. Que Pedro maravilhoso, viu? Pedro era impetuoso, fazia certas perguntas, mas Jesus tinha as melhores respostas. E Jesus deu a melhor resposta para Pedro, ensinando a Pedro, olha, querido, para perdão não tem preço, não tem valor. Você precisa perdoar sempre que for necessário. E é uma matemática meio louca pra gente, Sim, não é? pastora. Porque quando alguém te fere, seja até a primeira vez, Sim. você já cria uma resistência para com aquela pessoa. É verdade. Você cria uma resistência. Você vira a cara pra pessoa. Vira a cara pra pessoa. É do natural da carne. E muitas pessoas ainda dizem assim, mas ela vai ver, ela vai precisar de mim. Aquela e sede de quando ela vingança. vier pra mim, pra precisar de mim pra alguma coisa, eu vou virar. É verdade, pastora. Ou diz o seguinte, quando ela precisar de mim, eu vou passar na cara. É verdade, pastora. E Deus nos ensina tudo O diferente. contrário, é verdade. Diferente, como deve ser. E aí entra o amor. O amor. E entender que quando nós perdoamos, são 2 vidas libertas. É verdade, pastora. É a preocupação com você e a preocupação com o outro. Você está soltando o outro no reino espiritual, que antes estava preso. Olha só, é porque nós temos que entender o que é o reino espiritual. O que é o reino espiritual? E o reino das trevas quer nos prender. E uma das maneiras do reino das trevas, de Satanás, nos prender, fazer com que venhamos a ser paralisados em tudo. Muitas vezes, muitas coisas não estão indo bem na sua vida por causa da falta de perdão. Sim, sim. Talvez muita enfermidade está no teu corpo hoje por causa de uma falta de perdão lá atrás. Ei, chega! Aleluia. Chega, dá um basta nisso. E você vai ver a sua vida ser mudada, ser transformada. Que é isso que a palavra faz. Ela transforma a nossa vida. Amém, querido. E eu digo, pastora, Pedro, ele fazia perguntas para Jesus e teve um momento na vida de Pedro que Jesus ensinou para Pedro o que é o verdadeiro perdão. Eu creio que você que me ouve neste momento, você conhece a história que Pedro disse que jamais negaria Jesus. E ao cantar do galo, Pedro negou a Jesus. E Jesus, ele expressa perdão na vida de Pedro. Ao ressuscitar, Jesus faz questão de se encontrar com Pedro e faz essa pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aleluia. Que amor é esse, querido, de Jesus, que constrange o nosso coração. O amor nos leva a perdoar. E eu profetizo na sua vida nessa tarde, querido, que o perdão e o amor de Cristo alcance o seu coração. Que você não fique presa a ofensa alguma. Por mais que te doeu, por mais que te machucou, ou se foi você que machucou, há um caminho sendo aberto nessa tarde para a tua vida, que é o perdão. E eu quero ler com você também Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o 13 diz assim: e a vós outros
que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. Querido, nós tínhamos uma dívida com Deus, que nada dessa terra pagava essa dívida, era imensurável o seu valor, e através de Cristo Jesus, a nossa dívida, a nossa ofensa, o nosso pecado foi pago por Cristo, aleluia! Foi preço de sangue. Sim, pastor, um preço alto de sangue. Muito alto. Em favor da sua vida, em favor da sua ofensa, da minha ofensa. Nós não temos o direito, querido, de não perdoar ninguém, uma vez que Cristo já pagou o preço pelo nosso perdão, pastora. Sim. E eu quero terminar com você, dizendo a você, deixe ir, perdoar é deixar ir. Deixe ir a mágoa, deixe ir o ressentimento, deixe ir a ofensa, deixe ir a mentira, deixe ir a traição, deixe ir todas as coisas, mas fique com seu coração limpo diante de Deus, com seu coração tranquilo, em paz, sem estresse, sem depressão, experimentando esse amor grandioso do nosso Deus. Aleluia. Pastora, que amor é esse, pastora? Amém, amém, que amor verdade. é esse? Eu quero ler também, só para terminar, pastor, e nós orarmos rapidinho, que o nosso tempo já está se esgotando. Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, aleluia, compassivos, aleluia, perdoando-vos uns aos outros, amém, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glórias Aleluia! Aleluia! Querido, que seu coração seja agora visitado com compaixão, querido, com fé. Perdoe, assim como o nosso Deus, através de Cristo, em Cristo, nos perdoou. Nós não temos direito, amados, de não perdoarmos. Nós não temos direito, querido, de apontarmos o tamanho da nossa ofensa, porque a maior ofensa, o maior preço já foi pago naquela cruz. E eu creio que neste momento o Espírito Santo está quebrando grilhões que te paralisavam, que te ofendia, que te deixava debaixo de amargura e de tristeza, e trazendo um tempo novo de relacionamento, de perdão de Deus na sua vida. Que você que nos ouve neste momento possa nesta hora pedir perdão ao seu Deus, e também, se necessário for, peça perdão ao seu irmão, querido, para que você fique livre. Mesmo que ele diga eu não te perdoo, não importa. O importante é você fazer a sua parte, é você diante de Deus se arrepender, pastora, com sinceridade de coração, e dizer eu perdoo. Deus, nessa tarde eu quero te pedir que o Senhor alcance, meu Pai, Jesus, o coração de todos aqueles que necessitavam ouvir essa palavra de perdão, que estavam presos, meu Senhor, escravos, Pai, pela falta de perdão, escravos do ódio, escravos da mágoa, escravo do ressentimento, escravo, Deus, das lembranças, ó Pai, daquele dia ao qual foi ofendido, Pai, daquelas palavras que machucaram o teu coração. E eu te digo nessa tarde, seja livre, em nome de Jesus. Eu te digo agora, se Cristo nos perdoou, quem somos nós, amado, para não perdoarmos, ó Pai, a mais grande ofensa que seja. Aleluia. E eu digo nessa tarde, quebra as cadeias nessa hora, Pai, do ódio, Espírito Santo, as correntes que amarrava esse coração, Pai. Que o amor de Cristo possa te visitar nesta hora, que o amor de Cristo possa destruir todo pensamento contrário, Pai, à tua palavra, porque nós nos apegamos à tua palavra, Pai, na qual diz, Pai, que nós devemos perdoar os nossos irmãos, aos nossos devedores, assim como Cristo nos perdoa. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa tarde. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem uma palavra de direção, de mudança de vida para nós. Não importa aquele que nos ofendeu, Pai. Nós queremos te dizer que nós os perdoamos, que nós os liberamos e também perdoamos e pedimos perdão àquele, Pai, que ofendemos, em nome de Jesus. Aleluia. E para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você receba o perdão do Senhor, porque eu tenho certeza
que agora, hoje, nesse momento, você acabou de liberar perdão sobre Aleluia. aqueles que te feriram, sobre aqueles que te magoaram. Sim. Amém? E dessa forma, o Senhor, com certeza, nesse momento também, já liberou perdão sobre você. Aleluia. Amém? Porque Ele é um Deus misericordioso. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa e que você viva o melhor de Deus, sempre, sempre, porque Ele tem o melhor para você. Beijo no coração.